Gerenciamento de custo. Este processo é composto de 3 etapas, sendo a primeira a estimativa do custo do projeto, a segunda a confecção do orçamento e, por fim, o controle de custo do projeto e correções no mesmo. Primeiro, estimar os custos. Estimar os custos é o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos monetários necessários para executar todas as atividades do projeto. Os custos devem ser estimados para todos os recursos que serão contabilizados no projeto. Isto inclui, mas não está limitado, a mão de obra, materiais, equipamentos e categorias especiais, tais como as reservas do custo. Podem ser melhoradas por refinamentos ocorridos durante o desenvolvimento do projeto. Por exemplo, na construção, identificou-se 5 tipos de estimativas durante o projeto: ordem de magnitude, conceitual, preliminar, projeto básico e projeto executivo. Deve-se tomar cuidado para distinguir custos estimados de preço. O preço é uma decisão de negócio, quanto a organização cobrará pelo produto ou serviço, que usa as estimativas de custos apenas como uma entre várias considerações. Algumas técnicas e ferramentas de estimativa de custo. Analógicas ou top-down. Usam-se o custo reais de projetos anteriores, similares com base para a estimativa de custo do projeto corrente. É uma técnica frequentemente usada na estimativa de custos totais do projeto quando existe uma quantidade limitada de informações detalhadas sobre o projeto, por exemplo, nas fases iniciais. Paramétricas. Nessa técnica, utilizam-se características do projeto em modelos matemáticos para prever os custos do projeto. Os modelos podem ser simples. As construções residenciais custarão um certo valor por unidade de área construída, ou complexos, um modelo de custo que usa vários fatores de ajuste com vários pontos a serem analisados em cada um deles. Composição de custo ou bottom-up. Essa técnica envolve estimar o custo das atividades individuais dos pacotes de trabalho, depois sumarizá-los ou agregá-los para obter a estimativa total do projeto. Por isso são chamados bottom-up, pois entregam o nível inferior dos insumos nos serviços necessários para cumprir as atividades de baixo para cima na estrutura analítica do projeto, EAP. Composição de custo ou composição unitária são custos das atividades, serviços ou subprodutos acabados obtidos em função do consumo de seus insumos básicos componentes, como materiais, mão de obra e equipamentos. Segundo, determinar o orçamento. Determinar o orçamento é o processo de agregação dos custos estimados das atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos. A linha de base dos custos é a versão aprovada do orçamento, excluindo as reservas de gerenciamento. A linha de base de custo, distribuída no tempo, é representada pela curva S. A curva S são para mostrar a distribuição do investimento ao longo do cronograma de execução. A curva S são para mostrar a distribuição do investimento ao longo do cronograma de execução. Para as obras de construção civil, o orçamento compreende o levantamento da quantidade de serviços, seus respectivos preços unitários e o preço global do investimento. Os orçamentos devem possuir um escopo racional e bem definido. Compreende as seguintes fases: fase preliminar, fase detalhada. A primeira refere-se aos estudos preliminares, cujo orçamento servirá de base, por exemplo, para o estudo de viabilidade técnico-econômica. A segunda fase, no entanto, é composta de um orçamento bem detalhado, fundamentado em custos que absorvem todas as previsões de despesa do investimento. Cada obra possui características próprias, e por isso mesmo devem ser orçadas segundo os projetos executivos, memoriais descritivos e especificações técnicas. Roteiro básico para a elaboração de um orçamento: custo direto, insumos, materiais, mão de obra e equipamentos. Custo indireto, despesas preliminares, administração central, administração local, encargos financeiros e outros. 3. Controlar os custos.
é o processo de monitoramento do andamento das atividades do projeto para atualização do seu progresso e do gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do cronograma para alcançar o planejado. A tabela de composição de preços para orçamentos garante uma organização codificada de todos os detalhes de uma construção, possibilitando assim um controle orçamentário muito mais organizado e assertivo. Desde 1955, a TCPO se destaca como um dos indicadores mais relevantes da construção civil. Produzida pela PINE, empresa referência em pesquisas e informações para o segmento construtivo, é constituída por dados que servem de apoio para as atividades das construtoras e dos engenheiros. De variações de custos do mercado até influências climáticas, são muitos os fatores que podem alterar as previsões feitas para o orçamento de uma obra. Mesmo com conhecimentos precisos e experiência no setor, seria impossível determinar a viabilidade de um projeto sem um apanhado fiel e confiável de informações. O papel da TCPO é justamente esse, ou seja, fornecer informações que permitem determinar quais são os gastos gerais de uma construção. Confira quais são os benefícios da TCPO para as construtoras. Diminui significativamente as chances de erros nos orçamentos, otimiza e facilita a composição de preços, traz uma classificação e detalhamento completos dos insumos que podem ser utilizados em uma construção, permite que as etapas da obra sejam mais claras e que o orçamento seja dividido com base nelas, gera mais economia, já que permite aquisições de quantidades precisas de materiais e um melhor controle nas atividades e no tempo empregado na obra. Melhora a participação das construtoras em licitações, já que seu controle orçamentário se torna muito mais claro e eficiente. Com dados precisos e padronizados, é fácil entender por que a TCPO é tão importante e amplamente utilizada pelos engenheiros e construtoras. Vamos ver um exemplo de uma tabela TCPO sendo formada? Quando você escolhe sua composição de custos na base TCPO, a primeira coisa que tem que prestar atenção é no título do serviço. Ele costuma ser bem detalhado porque qualquer alteração aqui vai alterar os consumos da composição. Então, se eu mudasse o tamanho do bloco cerâmico ou o traço da argamassa, por exemplo, os consumos da composição seriam diferentes. A seguir, você vai prestar atenção na lista de insumos que são utilizados para executar esse serviço de alvenaria e as unidades com que cada insumo é medido. A leitura correta de se fazer então é a seguinte: para cada metro quadrado de alvenaria executada, são consumidos 26 unidades de bloco cerâmico, 2,45 kg de cimento, 2,45 kg de cal e metro cúbico de areia. E para a mão de obra sempre será trabalhado em horas. O consumo de mão de obra é em horas de trabalho, mas vemos nessa tela que não tem nada de dinheiro. Nenhuma informação relacionada a dinheiro vem junto da composição. Nós é que temos que inserir as informações relacionadas ao custo. Fazemos isso da seguinte maneira. Vamos inserir uma coluna onde você vai preencher com o custo unitário de cada insumo, e essa informação você extrai do seu mercado fornecedor, ou seja, você liga para os vendedores de materiais e faz suas cotações de preço. Aqui o que eu tenho que entender é que esse valor tem que respeitar a unidade do insumo indicado na composição. Então 40 centavos é o quanto custa cada unidade de bloco cerâmico. 50 centavos é quanto custa cada quilo de cimento e assim por diante. Lembrando que quando chegar na mão de obra, o valor da hora trabalhada já tem que estar computando os encargos sociais e trabalhistas que incidem sobre o salário básico. Em seguida, você vai então fazer a multiplicação do consumo pelo valor unitário de cada item. Dessa forma, eu chego na seguinte conclusão: 26 unidades são gastas a cada metro quadrado e a cada unidade de bloco cerâmico custa 40 centavos. Multiplicando um pelo outro,
R$ 10,40 são gastos apenas em blocos cerâmicos. Faça a multiplicação de todos os insumos e some os valores. Então, cada metro quadrado de alvenaria, R$ 36,62. Essa é a dinâmica, então, do uso de composições de custo para orçamentos de obra. A ideia geral é criar uma lista com todos os serviços de sua obra e a cada um desses serviços associar as composições pertinentes.